Neymar e sua realidade paralela. E aí, Santista falando, me chamo Rodrigo Dias e dessa vez eu vim aqui repercutir todo o pacote Neymar no vexame do Santos contra o Recoleta, esse empate que foi, para mim, uma das maiores vergonhas da história do clube. Antes de mais nada, eu vou pedir a gentileza para você se inscrever no canal. Passei dos 100 inscritos, gostaria muito de agradecer quem já se inscreveu. E se você não se inscreveu, vou pedir a gentileza para você se inscrever, lhe convido a fazer isso. Tenho feito muito conteúdo por aqui. Mas vamos para o que interessa. O Santos começou ontem com o Neymar fazendo gol, e ainda no primeiro tempo, o Neymar tomou um cartão amarelo desnecessário. O Neymar entra na provocação dos jogadores, o que eu acho isso um absurdo, porque o Neymar sempre foi visado pelos adversários, porque ele é uma referência técnica, e se deixar o Neymar pintar e bordar, ele vai acabar com o jogo. Os jogadores do Recoleta eles estavam ali batendo, provocando, o Neymar dá uma entrada sem necessidade e toma um amarelo. Irresponsabilidade isso. Cabeça fria. É difícil? Imagino que seja. Mas é assim, foi assim a vida toda. Você precisa aprender em algum momento. Talvez se não aprendeu até agora, não vai aprender mais. No segundo tempo, o Santos ali mal, ele já nervoso, todo mundo nervoso, porque, bom, o Santos propiciou isso, porque o time do Recoleta é horroroso, o time do Santos, no primeiro tempo uma soberba, segundo tempo nervosismo, acabou que não conseguiu vencer um time fraco, que provavelmente sofreria contra um time da Série C. O Neymar, numa falta ali no meio campo, chuta a bola de forma displicente do jogador que estava fazendo ali o seu papel. O Recoleta veio para tomar pouco e acabou voltando com um empate. Então, para o Recoleta é algo heróico. Eles fizeram o papel deles, não tem o que questionar. A cera faz parte do futebol. Então, o Neymar, de forma irresponsável, chuta a bola em cima do jogador. Você pode falar, mas o jogador estava ali na frente da falta, ele tinha que sair de lá. Mas não é o papel do Neymar fazer aquilo ali, porque ele poderia prejudicar o time, ele poderia ter sido expulso. Se fosse um juiz com mais culhão, muito provavelmente o Neymar teria sido expulso. E se ele tivesse sido expulso, não jogaria contra o São Lourenço. E se não joga contra o São Lourenço, já temos muita dificuldade para passar nesse grupo da Sul-Americana, porque perdemos a estreia, empatamos o segundo jogo. Mas se a Sul-Americana não é importante para o Santos, por que comemora a classificação? Né? Se não é importante, é melhor ficar de fora. Se não é importante, coloca o sub-20. Então o Neymar pega o que é importante para o Santos e coloca tudo a perder de acordo com essas irresponsabilidades. Falando do Neymar dentro de campo, é isso. Agora vem a parte mais complicada. Ao sair, não é a primeira vez que ele faz, ele vai e ele reclama, ele começa a bater boca, a discutir com o torcedor. Não existe essa necessidade. O torcedor foi às 9h30 da noite, numa terça-feira na Vila Belmiro, no aniversário do clube que ele ama, pagando ingresso caríssimo para ver o Santos empatar contra o time reserva do oitavo colocado do Campeonato Paraguaio. O torcedor tem todo o direito de reclamar e mais, e mais. Isso é histórico no futebol. Isso é da cultura do futebol. O torcedor vaiar, o torcedor xingar, é absolutamente histórico. É absolutamente cultural. Todo torcedor de todos os clubes, todo não, mas a maioria dos torcedores de todos os clubes fazem isso. E o jogador, ele precisa absorver, trabalhar e melhorar. Sabe por quê? Porque o jogador de futebol, por mais que ele se sinta bastante pressionado, tenha a vida ali visada, não pode fazer muitas das coisas fora, assim, da sua própria casa e tudo mais, mas o jogador de futebol ele ganha muita grana. O jogador de futebol ele é uma referência, ele é um modelo para as pessoas. Eu não quero ser um modelo, não tem problema, performe bem. Pronto. Se você performar bem, ninguém vai falar nada. Quem que falava do Romário? Porque o Romário ele era uma renta, depois ele entrava lá e ele resolvia. O Neymar já fez isso muitas vezes com a gente, ele já resolveu. Hoje em dia não tem resolvido. Então ele discute com o torcedor, ele desrespeita o torcedor, ele desrespeita a instituição, manda o torcedor calar a boca. E depois da partida, o Neymar fala que ele faz mais do que deveria. Vamos lá. Gente, o que o Neymar ganhou no Santos nessa volta dele? Ganhar, sim. Nada, né? O Neymar só joga em casa. O Neymar não joga fora.
Acho que o Neymar, nesse ano, jogou uma partida fora, que foi contra o Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista, e perdeu. O Neymar ganha em carteira, fora o direito de imagem, 4,2 milhões de reais. E depois um dos maiores vexames da história do clube, ele discute, ele manda a torcida calar a boca, ele diz que faz mais do que devia. É insustentável o que o Neymar faz no Santos. É muito dinheiro, é muito holofote para manchar essa instituição, para manchar a imagem do Santos. O Neymar devia pedir desculpa para o torcedor, mas ele não vai fazer isso, porque ele já xingou o torcedor que estava falando lá do Danilo. Porque ele discutiu com o torcedor depois do jogo contra o Internacional, se eu não me engano, ano passado. O Santos serve o Neymar, não é o Neymar que serve o Santos. E nós, torcedores, temos que entender que... Nós entendemos, na verdade, alguns, né? Não todos. Que a instituição é muito maior que o jogador. E é muito louco, porque eu vejo muita gente passando pano pro Neymar. Ah, mas ele jogou muito, mas isso não é ele. Gente, é contra o Recoleta. Era para o Santos ter vencido ontem com extrema facilidade. E ele é um dos jogadores mais cobrados porque ele é a referência. Ele é um dos mais cobrados, mas ele é o que mais ganha. Ele é um dos mais cobrados, mas ele é o maior ídolo. Tem o ônus e tem o bônus. Ele só quer ficar com bônus. Ele queria sair ontem o quê? Aplaudido? Não ser cobrado? Ô Neymar, obrigado pelo fato de você estar aqui. Gente, isso não existe. Isso é um descolamento da realidade do Neymar. O Neymar é muito paparicado pelas pessoas em volta, que ele realmente acredita que ele é maior do que todo mundo, do que todas as instituições. E aí, se ele pensar isso, não tem problema. O problema é dele. Agora, o que a gente não pode é permitir que esse pensamento dele sirva para um todo. Que a diretoria do Santos pense dessa forma. Que o torcedor pense dessa forma. Neymar, se você for embora, o Santos fica. Eu continuo usando esse escudo aqui. Eu continuo defendendo esse escudo aqui. Independente de você. Então, tem sido muito chato, muito difícil aprovar o Neymar no Santos nesses moldes. Copa do Mundo é com esse pensamento, com essa irresponsabilidade, o Ancelotti ontem devia ter cortado já. Fala, gente, esquece esse cara. Porque não é possível ser tão irresponsável, tão moleque. Eu sei que pode vir aqui, eu não tenho muitas visualizações, mas normalmente vem aqui um fã do Neymar que, se o Neymar chutar a mãe da pessoa, ele dá um jeito de aplaudir, né? Porque a gente hoje vive uma situação, não só uma questão de polarização na política, mas assim, um endeusamento irrestrito a qualquer coisa. Não é possível falar assim, Neymar, você jogou muita bola contra o Atlético Mineiro. É isso. Neymar, você jogou mal, você tem que ser criticado. Não. Ou você ama, nossa, ele jogou bem com o Atlético Mineiro. Aí quando ele joga mal, na verdade foi o clube, foram outros jogadores, foram os torcedores, foi tudo. Nunca é o cara. E tem gente também que fala, não jogou tão bem assim com o Atlético, e aí tudo é culpa dele. A gente pode ser controlado, equilibrado, né? Mas, infelizmente, hoje, o Neymar faz muito mais mal ao Santos do que bem. Eu espero que mude. Eu não acho que isso é uma certeza que isso vai ser para sempre. Pode ser que ele mude, mas pelo andar da carruagem, não aprende com os erros, fica difícil. E só um adendo aqui, Gabigol afirmou que não gostou de ser vaiado. Os jogadores do Santos, eles são descolados da realidade. Eles acham realmente que as maiores estrelas são eles e não o clube. E essa diretoria reforça, empodera esse tipo de comportamento. Era para o Neymar tomar uma multa. Era para o Neymar tomar uma multa depois de discutir com o torcedor. Era para o Neymar se explicar depois, eu faço mais do que deveria. Joga em casa, 4 milhões por mês, escolhe o jogo que joga, não performa bem, ainda vai lá e discute, manda o torcedor calar a boca. O que é isso?
Isso aí é humilhação para todo mundo. Nós, torcedores do Santos, nos sentimos humilhados. Isso é um tapa na nossa cara. E isso não pode acontecer. Infelizmente, depois, né, do ódio, da raiva do jogo, no dia seguinte a gente acorda assim, com uma tristeza. E com a falta de esperança de como é que a gente vai conseguir resolver isso. É muito difícil. Às vezes eu tenho a impressão que o Santos não tem solução. Não vamos largar a mão do clube, mas a gente precisa urgentemente tomar uma atitude. Se é votando em outro presidente, eu confesso que eu não conheço os outros candidatos, mas vou começar a me inteirar, porque a gente tem que tirar o Marcelo Teixeira, porque o Santos é um buraco sem fundo. Parece que o pior vexame é sempre o próximo. E ontem foi um dos maiores vexames, com o principal ídolo do clube mandando o torcedor calar a boca. Olha o fundo do poço que nós chegamos. Enfim. Bom, pessoal, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir a gentileza novamente para você se inscrever no canal. Como eu disse, eu passei de 100 inscritos, estou muito feliz com isso. Eu gostaria de agradecer, inclusive, quem se inscreveu e convido você novamente a se inscrever. E eu espero que o Neymar coloque a mão na consciência. Eu não acredito, mas eu espero que isso aconteça, né? Um milagre de Deus. Que ele coloque a mão na consciência e pense duas vezes antes de tomar essas atitudes irresponsáveis que ele tem tomado e que ele seja mais benéfico para o clube. É isso. Tchau.